E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nessa segunda-feira e o assunto, claro, é o Santos. Óbvio, o assunto desse canal é o Santos Futebol Clube, tá bom? Se você quiser saber opiniões minhas sobre outros times, sobre outros assuntos, eu estou sempre na Placar de segunda a sexta das 11 até meio-dia e meia e também tenho meus vídeos no TikTok. Você também pode aproveitar lá, tá bom? Mas aqui nesse canal é Santos Futebol Clube. Gente, vamos falar bastante sobre mais uma promessa não cumprida pelo Marcelo Teixeira, time que está se preparando para o clássico contra o Corinthians, o aproveitamento do Santos em clássicos neste ano. Vamos falar do Corinthians também, e a arbitragem já está definida, tá bom? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tá? Já bati 174 mil inscritos, devo isso a vocês. Gente, Flávio Rodrigues de Souza vai ser o árbitro desse jogo. Segundo o UOL. Eu entrei lá no site da CBF, pelo menos aqui pelo meu computador, não apareceu nada. Não apareceu nada. Deixa eu fazer o seguinte, quando eu estou gravando, eu estava procurando tanta coisa que eu acho que vale a pena dar mais uma olhadinha aqui para ver se no site da CBF apareceu agora já árbitro. Porque além do árbitro, eu fico muito encafifado com o VAR. Vocês sabem muito bem disso. Olha lá, CBF, escala de arbitragem. Deixa eu ver aqui. Futebol brasileiro, né? Escala de arbitragem. A rodada é a 28. Vamos dar uma olhadinha aqui. Santos e Corinthians. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Santos e Corinthians, documentos do jogo e tal. Olha, gente, até agora no site da CBF, para mim aqui não apareceu nada. Mas o UOL informa que o árbitro será o Flávio Rodrigues de Souza. Foi o mesmo que apitou Santos e Bragantino lá em Bragança, e não deu pênalti a favor do Bragantino, hein? É bom a gente não esquecer isso. O cara é ruim. O cara é ruim. A arbitragem brasileira está absolutamente falida, né? Vocês sabem muito bem disso. Tem cada coisa. Vocês viram o lance lá do jogador do Juventude em cima do Bruno Rodrigues do Palmeiras? Nem sequer o VAR chamou o árbitro para dar uma olhada. Era lance para cartão vermelho direto. Um absurdo. Enfim, Flávio Rodrigues de Souza vai ser o árbitro desse jogo. O que eu espero? Só espero que ele não faça nenhuma bobagem e que deixe o jogo ser resolvido dentro de campo pelos jogadores e não por ele, com um erro. Ou do VAR, não sei quem é o VAR até agora. Gostaria muito de saber. O VAR preocupa tanto quanto o árbitro. Tanto quanto o árbitro. Às vezes até mais, porque ele induz o árbitro a errar, chamando para ver um lance que não tem absolutamente nada a ver. Mas é isso. Então a arbitragem já está definida. Flávio Rodrigues de Souza. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Amanhã, não. Quarta-feira, 9h30 da noite. Eu vi uma informação no UOL, acho que foi o Mossetti que passou. Cerca de 7 mil ingressos foram vendidos. Não tem a parcial de hoje. Não tem a parcial de hoje. Tá? Eu pergunto lá para a assessoria do Santos, e a assessoria do Santos não me passa informação. Muito provavelmente em função de... eu não ser uma pessoa muito bem vista ali pelo Marcelo Teixeira. Eu não recebo informações do Santos. Recebo alguns vídeos, outros vídeos eu não recebo. Por exemplo, hoje foi anunciado que a entrevista do Rolê, etc e tal. Eu recebi só o link para o site do Santos. Lá tinha entrevista. Agora as imagens, saiu inclusive no Twitter aí de várias pessoas e tal. Eu não recebi. Eu recebia tudo muito certinho. Agora não tenho recebido mais. Acho que tem muito a ver com isso, entendeu? O Marcelo Teixeira está muito chateado com as minhas críticas, mas ele deveria entender que a minha crítica não é pessoal. A minha crítica é em relação ao trabalho dele. Eu não tenho nada contra o Marcelo Teixeira. Aliás, eu não conheço o Marcelo Teixeira a ponto de ter uma opinião formada sobre a pessoa dele. A minha análise é sobre o presidente da instituição Santos Futebol Clube, tá? E por falar nisso, o Marcelo Teixeira, mais uma vez, ele deixou de cumprir o que prometeu. Isso porque ele havia prometido para a data de aniversário do Santos o lançamento do projeto de venda de cativas, camarotes, propriedades, naming rights, etc e tal. Isso para abril, nada. Aí passou para julho, nada. Passou para agosto, nada. Passou para outubro, dia 12 de outubro, dia do aniversário do estádio do Santos Futebol Clube, que completou nesse dia 2 de outubro, ou seja, ontem, 109 anos. Eu não postei nada sobre isso ontem, porque, olha, é domingo e tal, eu acho que, sei lá, os caras estão lá, deixa pra lá, vamos ver se na segunda-feira aparece alguma coisa, não apareceu nada.
E eu até preparei uma arte para vocês, usando como base o Instagram do jornal A Tribuna, que é o principal jornal de Santos, da Baixada Santista. Um ótimo, eu sigo aqui nas redes sociais e estou sempre lá corujando para ver notícias do Santos. E eles fizeram essa notícia, eles colocaram no Instagram deles. Dá uma olhadinha aí. Estão vendo aí? Olha lá. Vocês estão vendo. Nova Arena do Santos terá grande anúncio nos 109 anos da Vila Belmiro. Saiba o que é. Saiba o que é. 109 anos, ou seja, dia 2 de outubro, ontem. E nesse texto do Instagram, publicado pela Tribuna, o texto dizia o seguinte: o Santos deve anunciar no dia 12 de outubro, data de aniversário dos 109 anos da Vila Belmiro, novidades sobre o projeto da nova arena, em parceria com a W Torre. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, os planos para a comercialização dos camarotes e cadeiras da nova Vila Belmiro e o cronograma das demais etapas do projeto estão prontos e serão divulgados na ocasião. Veja bem, segundo o presidente Marcelo Teixeira. Relato do jornal A Tribuna. Aí tem uma aspas do Marcelo Teixeira. Divulgaremos todos os planos e as condições comerciais da nova arena. Informaremos também as demais etapas que fazem parte do processo da nova vila. É fundamental para a gestão trabalhar com os parceiros e buscar a realização desses feitos, disse Marcelo Teixeira durante o evento de reinauguração do Hotel Recanto dos Alvinegros no CT Rei Pelé, na noite desta segunda-feira, dia 29 de setembro. Aí vem o texto ainda do jornal A Tribuna, né? Apesar de dizer que o cronograma está definido, o dirigente afirmou que ainda não há expectativa de data para a demolição da Vila Belmiro. Demolição, não confundir com venda de cadeiras e propriedades. Demolição da Vila Belmiro e o início das obras, tá? Aí tem um like, confira a matéria completa no link, nos stories, ou acesse tribuna.com.br, etc. Tá aí, blá, blá, blá. E blá, blá, blá é o que mais faz o Marcelo Teixeira. Inclusive, estava tudo pronto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há uns 10 dias, mais ou menos, eu recebi uma mensagem de um assessor de imprensa da W Torre, convidando para um café da manhã que seria nessa última quarta-feira. Eu não sei se esse café da manhã aconteceu ou não, tá? Sua mãe, você topa? Eu falei, onde vai ser? Vai ser em São Paulo, tal, beleza. Da W Torre e tal, convidando para ver como é que está, quantas anda a obra da reforma da Vila Belmiro. Eu vou, tudo bem, mas nunca mais o cara entrou em contato comigo. Nunca, um assessor da W Torre. Para eu achar aqui vai demorar e eu vou ficar perdendo tempo aí, vou estragar o vídeo. Mas depois, mais para frente, até eu tento descobrir o nome da pessoa, ficou de ligar para mim e não ligou. Eu não sei se esse café aconteceu e não me convidaram, ou se de fato não aconteceu. Se não me convidaram, é mais uma, provavelmente, retaliação em função dos vídeos críticos que eu tenho feito à atual administração do Marcelo Teixeira e também a W Torre, que se sujeita a esse papel ridículo que vem se sujeitando a W Torre. Ou seja, vai nesse chove não molha, não faz aquilo e nem desocupa a moita, entendeu? É ridículo também. Agora, se não aconteceu, alguma coisa aconteceu, porque ia ter esse café da manhã e o cara me convidou, eu não pedi para ir, ligou, o cara mandou uma mensagem para mim aqui. Não fui chamado, ou, repito, ou não aconteceu, ou aconteceu e me deixaram do lado de fora. Mas é mais uma, para vocês terem uma ideia das muitas promessas do Marcelo Teixeira que não são cumpridas. Aliás, ele estava pronto já tudo isso, e ele quis botar o dedo dele ali para dizer que, no futuramente, olha, o estádio da Vila Belmiro saiu, porque eu tive que fazer isso, Uma das preocupações do Marcelo Teixeira é preservar as cadeiras cativas desses caras que não pagam absolutamente nada, não pagam. Uma anuidade simbólica. E não vão no campo. A preocupação dele é essa. Quando devia ser o contrário. A preocupação dele era exterminar esse pessoal da cativa, porque esses caras dão prejuízo ao Santos. Mas não, ele foi lá brigar pelos caras que não ajudam e só ajudam, na verdade, a dilapidar ainda mais o patrimônio do Santos, porque eles não vão, pagam muito pouco e o estádio fica vazio. Mas sabe como é que é? O cara mora em Santos, tem ambições políticas para ele. Segundo eu li numa matéria, não lembro aonde foi que eu li, diz que o próprio filho, Marcelinho Teixeira, tem ambições de sair
a político, já pertence, parece que ao PL, com 29 anos de idade, veja só, com 29 anos de idade o cara já pertence ao partido político, Marcelinho Teixeira. Enfim, gente, bom, deixa pra lá, isso é problema deles, cada um faz da vida o que quiser. Mas eu quero dizer que ao se preocupar com esse pessoal da cativa, ele está se preocupando com outras coisas, com o posicionamento, com a posição dele dentro da cidade de Santos e ali da região da Baixada Santista. Então, essas preocupações existem. Então, por isso que quando ele vai fazer a reforma da Vila Belmiro, ao invés de pensar, escuta, é a chance que nós temos de exterminar esses malditos donos de cadeiras cativas. Não, ele vai brigar para a cadeira cativa continuar. Mas, enfim. Falar em brigar, gente, o Santos tem uma briga boa quarta-feira, né? Que é contra o Corinthians. O retrospecto do Santos em clássicos esse ano é muito ruim. Muito ruim. Em 7 partidas só venceu 2, as 2 contra o São Paulo. Ah, se todo o campeonato fosse só Santos e São Paulo, hein? Seria uma maravilha, porque ele ganha o São Paulo ganha 1, o Santos ganha 3, São Paulo ganha mais 1, o Santos ganha mais 4, é sempre assim. A vantagem do Santos em clássico tem sido só contra o São Paulo. Então esse ano venceu no Paulista por 1-0, por 3-1 na Vila Belmiro e 1-0 gol do Guilherme no Campeonato Brasileiro. E perdeu lá no Morumbi por 2-1 e o Tiquinho fez o gol do Santos de pênalti. 5 derrotas. Então essa derrota para o São Paulo, tá, nesse brasileiro. Perdeu no Paulista, na Vila Belmiro, para o Palmeiras por 2-1, vencia por 1-0 o gol do Guilherme, aí ele tomou a virada e o gol da vitória foi do Richard Rios, já no finalzinho do jogo, e perdeu os 3 seguidas para o Corinthians, todos em São Paulo, é verdade. Então, em 5 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e um aproveitamento ridículo de 28,6%. É com esse retrospecto, é com esse aproveitamento que o Santos vai tentar vencer o Corinthians quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, na Vila Belmiro. Torno a dizer, segundo o UOL, o site da CBF não tem nada sobre isso, mas segundo o UOL, Flávio Rodrigues de Souza vai ser o árbitro da partida. Deve estar certo, porque o UOL não ia comer uma bola dessa, né? Eu conheço o pessoal lá, é um portal extremamente responsável, imagina, se publicou, alguma informação eles pegaram. Então o Flávio Rodrigues de Souza vai ser o árbitro desse jogo. Como é que vai ser o Santos, gente? Então, ontem eu soltei um vídeo para vocês aqui, dizendo que o Arão pode ser titular. E mantenho, hein? Mantenho, ele pode ser titular. Qual seria a ideia? Ele jogar no lugar do Schmidt, não ao lado do Schmidt. Porque ao lado do Schmidt, aí vai ficar um meio campo sem menor sentido. Sem mobilidade. Porque o Schmidt é um jogador pesado. A entrada do Arão, ela vai se dar exatamente pela qualidade, pelo requinte dele na saída de jogo, no passe, no primeiro estágio do ataque, ou seja, quando a bola sai do goleiro e vai ali pro volante. Então o Arão tem essa qualidade. Aliás, de origem, ele era um meia. Aí ele foi recuando, virou um volante e chegou inclusive a fazer algumas partidas como zagueiro. Ah, Sormani está mais velho, hoje está mais lento. Não se fie nessa, não. Ele não é mais lento que o Rincon. Não é. Tá? Ele joga mais ou menos no estilo do Zé Rafael. Tem a mesma mobilidade e a mesma desenvoltura em campo. Então, mantenha o que falei ontem. É possível que o Arão saia de titular. Vai ter um treino amanhã, terça-feira, para definir. Ainda não está definido, mas terça-feira, ou seja, amanhã, vai fechar. Então, pelo que eu apurei e mantenho a minha informação, o Arão pode sair como titular ao lado do Zé Rafael no meio campo. Aí vem um problema, porque o Santos vai jogar com uma linha de 4, 2 linhas de 4, tá? Essa é a formação do Santos. Os 4 zagueiros, Brazão, sem contar o goleiro, né? Sem o Brazão, né? Mike, Frias, Luan Pérez, e aí é que tá. Hoje, a tendência, ontem a tendência era de Souza, hoje a tendência é de Escobar, ou seja, ele tá trabalhando o time ainda. Ele quem? O Vojvoda. Ainda está trabalhando o time. Então, hoje, a tendência é o Escobar na esquerda e não o Souza. Eu colocaria o Souza. O Escobar não vive uma boa fase, e os haters, e o ódio em relação ao jogador é muito grande nesse momento. Muito grande, por parte de boa parte, ou de boa parte não, da maior parte da mídia santista e de boa parte dos torcedores. Há quem defenda o jogador, eu, por exemplo, mas hoje eu tiraria porque ele não está jogando bem. Vamos dar uma chance pro menino, vamos dar uma chance pro Souza, que é um ótimo jogador, entendeu?
quando eu defendo o Escobar aqui, eu não estou contra o Souza. Eu acho uma puta sacanagem o que se faz com o Escobar. Mas enfim, cada um tem o seu jeito de pensar, a sua maneira e o seu livre-arbítrio, escolhe, decide, opina e fala o que quiser. Vivemos num país livre, graças a Deus. Tá? Então, Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e Escobar. Arão, Zé Rafael. Aí, pelo lado direito, estava o Barreal, na formação que eu passei para vocês ontem. Então, hoje, já surgiu a informação de que o Vojvoda trabalhou muito com o Vitor Hugo, que está recuperado de lesão, nessa posição. Ele que era o titular até então. Então, ficariam 2 volantes, Arão, Zé Rafael, alinhados a ele. Vitor Hugo do lado direito, Guilherme do lado esquerdo e lá na frente Lautaro e o Roleza. 4-4-2. É assim que eu vejo. Tem gente que vê diferente. Tem gente que vê no 4-2-3-1, tem gente que vê no 4-1-3-2. Enfim, isso é a maneira que as pessoas enxergam o jogo. Eu enxergo dessa maneira. Entendeu? Vejo os jogadores sem a obrigação de voltar depois da linha do meio campo, só 2. O Roleza e o Lautaro. Portanto, são os 2 caras da frente. O Guilherme volta para ajudar o lateral. O Vitor Hugo, o Barreal ou o Bom Tempo, seja lá quem for, volta para ajudar o lateral. Ou então, eles se alinham aos 2 volantes, formando essa linha de 4. Tá? O cara pela direita, que treinou hoje o Vitor Hugo, Zé Rafael, Arão e o Guilherme, Lautaro e o Roleza. Tá? Então, o Vitor Hugo pode ser novidade por ali. O Barreal não está descartado, senhor Mani? Não está. E o Bom Tempo também pode jogar. Ele treinou menos. Treinou mais o Barreal. Hoje, o Vitor Hugo, eu acho que seria a terceira opção, pela informação que eu obtive a respeito do jogador para essa posição. Entendeu? Então, vamos pensar de novo? De novo, vamos lá, devagarzinho. Com base no que aconteceu hoje. Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e Escobar. Arão, Zé Rafael, Vitor Hugo e Guilherme, na frente, Lautaro e Roleza. Tá bom? Gente, é o seguinte, vamos falar do Corinthians agora? É importante, né? Porque é o adversário do Santos, é bom a gente ter uma ideia de como o Corinthians vem para esse jogo. O Corinthians vem com muitos desfalques, tá? E os jogadores que podem jogar também não estão lá grande coisa. Mas os desfalques certos do Corinthians são Hugo Souza, suspenso e também com a seleção brasileira. O Matheus Bidu, lateral esquerdo, suspenso. E o Martínez, o volante venezuelano, que até agora não deu as caras no Corinthians e hoje o Dorival Júnior já anunciou que ele está fora do Clássico. Então, essas 3 ausências são certas. Mais o Vitinho, 4, que fez uma cirurgia no joelho. Não era titular, mas vinha sendo uma opção do técnico Dorival Júnior. Então, 4 ausências garantidas, tá? O Garro já está naquela transição, já vem treinando, etc e tal, então pode voltar. Acho que ele vai sair jogando. Porque mais um cara, porque seria um problema a mais deixar o Garro no banco. Porque eu acho que o Memphis pode ficar no banco. Estava lendo lá no site Meu Timão, do meu amigo Rodrigo Vessoni, parabéns mais uma vez ao trabalho que ele faz, é todo o pessoal, não é só ele, né? É todo o pessoal do site. Lá estava dizendo o seguinte, que o Memphis, a Holanda jogou ontem, certo? Jogou ontem. Então, ele está sendo esperado para a noite desta segunda-feira. Se chegar de fato, deve chegar, tomara que chegue, se Deus quiser, ele vai treinar na terça-feira para jogar na quarta. Não acredito. Já no jogo contra o Mirassol, quando o Corinthians venceu por 3-0, ele já era banco. Entrou durante o jogo. Então, eu não acredito que ele saia jogando. Acho que ele vai ficar no banco. Por conta disso, penso que o Garro deva ser o titular. André Ramalho também está nessa transição, mas hoje ficou na parte interna do CT Joaquim Grava. Não foi para o campo trabalhar com bola. Ainda está sentindo, não é que está sentindo, ainda, sabe, é melhor segurar mais um pouco. Então, o provável Corinthians, olha aí, o goleiro vai ser o Felipe Longo, 20 anos de idade, goleiro do Sub-20, e que nunca jogou no time titular. Nunca jogou no time titular. Nunca, primeira vez. Devem ser 3 zagueiros. Imagino eu, Kaká, Gustavo Henrique e o João Pedro Choca. Isso é que eu estou supondo pelo que eu li e pelo que eu vejo do Corinthians. Nas 2 laterais,
Mateuzinho e o Angileri. Ele poderia até colocar o Angileri como terceiro zagueiro se o Matheus Bidu não tivesse de fora. Ele poderia até colocar o Ranieri de volante se o Martínez pudesse jogar. Entendeu? Então eu acho que ele vai sair no meio campo com o Ranieri, Maicon e o Bidon, e lá na frente Yuri Alberto e o Guinegão. Yuri Alberto, hein? Adora fazer gol no Santos. Então, gente, é isso. Tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiz aí um relato do que aconteceu nessa segunda-feira. Tentei apurar quantos ingressos já foram vendidos. Eu não consegui obter essa informação, como eu falei para vocês. Passei lá para a assessoria de imprensa do Santos. E a assessoria disse que não trabalha com parcial, o que eles trabalham é com estádio lotado. E se for estádio lotado, serão 15.500 torcedores na Vila Belmiro amanhã. Vai ser muito importante a presença do torcedor do Santos. Muito importante, muito importante. Agora, se está vendendo poucos ingressos, isso vai bater uns 10 mil, vai fazer barulho? Faz. Mas com 15 mil pessoas seria muito melhor. Nos falamos.